Bom dia a todos, pessoal. Buenos dias a todos e todas. Good morning, everyone. Sejam muito bem-vindos à Semana de Sustentabilidade 2024 do BID Invest. Eu sou Bruno Sbaidelini Cossi, faço parte do time de governança corporativa aqui do BID Invest. A gente está muito feliz de ter vocês aqui com a gente nesse primeiro dia do nosso evento, um evento tão importante para o setor privado na América Latina e no Caribe. Antes da gente começar a nossa sessão, só queria levantar alguns pontos aqui, uns avisos para vocês. Essa sessão a gente vai conduzir em português, mas vocês podem usar o ícone do globo aqui em mais e tradução, para vocês terem tradução simultânea para o espanhol e para o inglês. Allow me to just switch to English real quick here to just say this bit. If you need we are offering simultaneous translation into English and Portuguese. You can just access into more and then the little globe icon because we're conducting the whole session in Portuguese. Okay? A gente vai manter os microfones desligados só para evitar interrupções acidentais, mas o nosso chat está aberto. Por favor, fiquem à vontade para fazer as perguntas. A ideia é que a gente consiga incorporá-las na nossa conversa e, se não, ao final, a gente vai ter uma oportunidade também para endereçá-las. Só nós aqui da moderação vamos ver as perguntas, então não se sintam constrangidos, constrangidas, por favor, participem. E, ao final da sessão, a gente vai deixar para vocês um link para uma pesquisa de satisfação. Tá? Para os que vão chegando, vou deixar esses avisos também no nosso chat. Bom, sobre a nossa sessão. Essa é uma sessão onde a gente vai conversar sobre governança corporativa para empresas familiares. É um tema de extrema relevância aqui para a nossa região, considerando que as empresas familiares desempenham um papel super importante na América Latina e no Caribe. Tem os seus desafios únicos, que a gente vai explorar aqui, mas também oferecem uma série de oportunidades significativas, muito alinhadas com o desenvolvimento sustentável. E já que a gente está nesse contexto do nosso evento, não há nada que represente melhor o conceito de sustentabilidade do que empresas familiares preservando a cultura, preservando seus valores ao longo de gerações, né, assegurando continuidade no longo prazo. Pois bem, essa sessão hoje a gente vai dividir em 3 partes. A gente começa com uma apresentação em parceria com o IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa no Brasil. A apresentação vai ser feita pelo Richard Blanchet. O Richard é sócio fundador da Blanchet Advogados, um escritório especializado em governança corporativa. A gente depois passa para um bate-papo com Ilana Minev e Denis Minev. A Ilana é presidente do conselho e o Denis é o CEO das lojas Bemol. Aqui as lojas, eu digo aqui porque estão aqui hosting a gente para essa conversa. A Bemol é uma empresa de varejo significativa aqui na região amazônica, de propriedade familiar já há 3 gerações, a gente vai falar bastante sobre isso, e é conhecida pelas suas práticas inovadoras e pelos seus fortes laços comunitários aqui na região. E, ao final, a gente reserva um espaço para as perguntas e respostas, como eu comentei. Por favor, fiquem à vontade para ao longo da nossa sessão, vocês já irem mencionando, levantando as perguntas aqui no chat, e a gente vai endereçá-las ao final. Espero que vocês aproveitem ao máximo essa sessão e que ela possa trazer insights valiosos para todas e todos vocês. Com isso, Richard, a palavra é contigo. Obrigado. Bom, obrigado, Bruno. Primeiro, bom dia a todos e a todas. Queria agradecer o convite que o BID nos fez para o IBGC. Eu estou aqui representando o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é um instituto referência em governança no Brasil, e também pela minha própria atuação em empresas familiares. Eu tenho trabalhado com empresas familiares há muitos anos e aprendi a viver as especificidades do que é uma empresa familiar e como isso se aplica, como o mundo da governança se aplica a esse mundo da empresa familiar, que é o pilar da economia, acho que da América Latina como um todo, né? Então, assim, quando a gente fala de
de governança corporativa e empresa familiar, normalmente a gente sempre começa com os mesmos recados, né? Puxa, a empresa familiar, tantos por cento sobrevive à segunda geração, quase nenhuma sobrevive ao consórcio de primos, que seria a terceira geração. E é meio intuitivo isso, né? Porque a gente, quando a gente se a gente pegar nossas famílias, por exemplo, o relacionamento que eu tenho com meus irmãos, ele é um. O relacionamento que eu tenho com meus primos é outro, né? E na empresa familiar, quando é que você vai se sucedendo, você vai chegar numa situação inevitável, se ela realmente for uma empresa de sucesso, em que em algum momento você vai ter a terceira geração, quarta, e você vai acabar sendo sócio de seus primos, etc. E realmente, se você não estiver preparado para isso, é intuitivo que você pode ter problema. Mas eu não queria falar muito sobre isso, né? Eu queria falar sobre a governança corporativa na empresa familiar. Então, eu vou falar há mais ou menos de 20 a 30 minutos, mais ou menos de 25 a 30 minutos, uma apresentação sobre a governança corporativa e a governança corporativa aplicada à empresa familiar. Eu peço desculpa aos nossos ouvintes de língua espanhola e inglesa. A gente tomou a decisão de seguir em português, então os slides também estão em português, mas a gente, hoje em dia está fácil de traduzir também o próprio slide depois, né? A gente disponibiliza para vocês, tá? Mas então, sem demorar muito tempo, eu vou já subir a apresentação aqui. Subiu para vocês aí, Bruno? Então, ótimo. Então, o que que a gente vai falar? Então, meu currículo está aqui, eu acho que a gente pode passar essa parte aqui, né? Só, o que que eu vou colocar só eu sou advogado de formação, atuei muitos anos em projeto societário, governança e fusões e aquisições. Depois de 12 anos de carreira, de 21 anos de carreira, eu virei diretor de negócios de uma importante empresa do Brasil, é uma corporation. Lá eu fiquei durante 6 anos e atuei em 7 conselhos de administração. Foi quando realmente eu percebi a diferença entre ser advogado e ser gestor. E hoje tenho um escritório de advocacia especializado em governança. O que a gente vai falar hoje? Quem vai falar da Bemol, evidentemente, é a Ilana e o Denis. Eu vou fazer uma introdução sobre a governança corporativa, o conceito, o que significa governança e os benefícios dela, os principais agentes que colocam a governança de pé. Entro no mundo da governança da empresa familiar, e aí trato rapidamente do sócio, da propriedade, do acordo de sócio, conselho de administração, conselho de acionistas, que são os agentes, são os órgãos clássicos de uma estrutura de empresa familiar, de governança de empresa familiar. Quando a governança, é interessante a gente falar sobre a origem da governança só como nota introdutória. A governança ela surge, na verdade, muito mais associada ao mercado de capitais. Na década de 30, quando você tem o crescimento da abertura de capital nos Estados Unidos, as empresas que eram de donos, elas passam a ter o seu capital pulverizado na bolsa e, portanto, ela vai perdendo esse conceito do dono, né? Então, imagina uma empresa de capital aberto com 100 mil acionistas, né? São investidores na realidade, né? Eles mal conhecem, eles não têm a capacidade de entender na sua plenitude o que acontece naquela empresa. Então, quando você tem um ambiente desse, em que você não tem mais o acionista, o dono, você tem um grupo de acionistas muito disperso, quem é que toca o dia a dia da empresa? É a administração, é o conselho de administração, é a diretoria. Então, você tem um distanciamento muito grande entre o acionista e o management, quem toca o dia a dia. E isso gerou, já no começo da década de 30 e até hoje, gerava muitos problemas que a gente chamava de conflito de agência, ou seja, aqueles que foram designados para tocar o dia a dia da empresa acabavam se beneficiando dela de maneira particular. Então, bônus agressivo, remuneração agressiva, transação de partes relacionadas. Então, enriquecia todo mundo, menos o acionista, né? Então, a governança corporativa, ela surge justamente para melhorar a forma como as empresas são geridas, para atacar, para evitar, para minimizar que essa captura da empresa pela gestão acontecesse, dada a ausência do dono, e também melhorasse a performance da companhia, melhorar a forma como ela era gerida, gerando valor para os acionistas como um todo e para todo mundo que se relaciona com a empresa. Bom, quando a gente migra para a empresa familiar, tudo que a gente não tem é ausência de dono. O que caracteriza a empresa familiar é justamente a presença do dono. Então, a possibilidade da empresa ser capturada pelo management, capturada
pelo conselheiro, pelo diretor, pela administração, ela não existe na empresa familiar. Então, quando a gente migra, então, quando a gente pensa nos instrumentos clássicos de governança, que endereçam uma parte importante de gestão, mas eles não vão endereçar 100% a questão da empresa familiar. Por quê? Porque ela tem outras questões que são problemas que são inerentes à empresa familiar. Então, os mais clássicos aqui, para citar só alguns, né? Os mais clássicos, é a confusão entre o patrimônio da família e o da empresa. Então, é muito comum em empresa familiar que as despesas da família são custeadas e pagas pela família. Então, isso quando você está com o pai e a mãe lá na empresa e custeando uma coisa ou outra, isso passa despercebido. Quando você passa para os irmãos, já começa a pesar. Quando você vai para primos, aí você vai ter, como eu tive várias empresas em que tinha um problema de como separar essa questão, porque o material escolar que precisava tirar cópia, a cunhada o cunhado pedia para tirar cópia da empresa. Tinha que fazer uma mudança era uma empresa de logística, tinha que fazer uma mudança, mudar de casa, chamava os caminhões da empresa para mudar, chama segurança. Então, essa confusão do patrimônio familiar com o da sociedade, que se no começo você administra muito bem, conforme a empresa vai crescendo, isso fica insustentável e draga os recursos da empresa. A ausência de clareza de papel, qual o papel de cada um, qual o papel daquele que é só familiar, aquele que é só acionista, aquele que é acionista e administrador, aquele que é só empregado. Ou seja, tem papéis que tem que ser respeitados, tem uma liturgia que tem que ser respeitada na governança. Dependência da família à empresa. Então, você tem vários clientes em que a empresa é maravilhosa, fatura. A última vez que ela faturou 10 bilhões de dólares, de reais, que dá mais ou menos uns 3 bilhões de dólares, 2 bilhões de dólares. Mas são 100, 200 acionistas já. Não, não dá para você. Você tem que trabalhar a empresa para que a família não tenha essa dependência da empresa. Conflitos familiares, as relações mudam, né? Não é só entre primos, não. A influência de cônjuge, marido, mulher, companheiro, companheira, filhos, filhas fora do casamento. As relações familiares mudam, né? Entrada de herdeiros, independente de você querer entrar numa empresa familiar, uma coisa é certa: se você está na linha de sucessão, provavelmente você será herdeiro, você será acionista, né? Elemento de confiança, gratidão em relação a empregados. É muito comum que a empresa vai crescendo muito forte, mas conforme ela cresce e ela exige uma técnica, ela exige um aprimoramento da sua gestão. É comum que você olhe para o corpo diretivo e as pessoas que foram aquelas pessoas que trabalharam com o fundador e com a fundadora desde o começo, que eu tenho a confiança plena nele, mas eventualmente essas pessoas não têm a qualidade mais para entregar a companhia para um outro patamar, dado o tamanho que ela pegar, a sofisticação de gestão, e às vezes o fundador, a empresa familiar, não consegue fazer essa substituição por gratidão, né? E processos, sistema de gestão. Então, esses são problemas típicos que afetam a perenidade da empresa familiar. Esse foto aqui do lado é um guia de governança da empresa familiar do IBGC. Ele pode ser acessado no Portal do Conhecimento do IBGC, tá? Eu acho que tem até uma versão em espanhol. Então, a gente é muito importante, mesmo para a empresa familiar, que a gente tenha governança. E governança, no conceito do IBGC, mas você tem vários outros conceitos da OCDE, NSD, mas no conceito do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa aqui no Brasil, governança corporativa é o sistema, né, formado por princípios, regras, processos. É a forma como as empresas são dirigidas e monitoradas, né? Como é que eu faço a gestão da minha empresa? Como é que eu monitoro o que está acontecendo de maneira mais ótima possível, com o objetivo de gerar valor, tanto para o acionista, dentro de uma lógica de retorno do capital investido, quanto para todos que se relacionam com a empresa, né? O que se espera da governança? Quais são os benefícios esperados da governança? Preservar o valor a longo prazo, porque, claro, se você está tratando da sucessão, se você está melhorando a sua gestão, se você está, de antemão, trabalhando nos potenciais conflitos societários e a forma como a família se relaciona com a empresa. Enfim, se você está... quando você faz a governança corporativa, você está trabalhando de eliminar aqueles conflitos
e de melhorar a gestão da companhia. É claro que ela se torna mais sustentável, ela se torna mais capaz de avançar no longo prazo. Facilita o acesso a recursos, e aqui, Bruno, eu sei que o BID tem alguns projetos de investimento em empresas familiares, né? Mas eu comecei num projeto similar ao do BID, que foi do IFC, de uma empresa familiar em 2004, muito tempo atrás, que me chamou para fazer um acordo de acionistas, um acordo de sócios. E o objetivo era cumprir alguns requisitos que o IFC e que o IBID eu sei que também tem, para você ter acesso a taxas diferenciadas, financiamento com taxas diferenciadas, você tem que demonstrar e ser capaz de implementar um framework, um conjunto de práticas de governança. E minha iniciação nas empresas familiares de governança se deu justamente para a implementação de projetos de governança, mas que capturavam uma fonte de financiamento muito importante num projeto, num CAPEC, num projeto de longo prazo. Eles estavam construindo uma fábrica nova e fazia total diferença o custo financeiro, ainda mais no Brasil, para quem está aqui no Brasil, né? E, portanto, você contribui para essa longevidade e tá como a governança corporativa está hoje dentre os principais elementos que o investidor leva em consideração antes de investir, seja ele, né, uma estrutura de capital emprestando dinheiro, seja private, um investimento em equity. Esse é um ponto muito importante, né? E nas empresas de capital aberto, a gente vê essa linha maior aqui, é o índice das empresas, que é o índice de governança corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo do Brasil, a B3, né? Então, sistematicamente, ela está acima de termos de retorno, de valor das empresas tradicionais, né? Mas na empresa familiar, então, como eu falei, os principais, pudesse elencar os principais benefícios de implementar uma governança em empresa familiar, acho que é blindar a empresa dos conflitos familiares, proteger de credores e acionistas, ou seja, a empresa tem uma estrutura de governança sólida que não confunde os papéis. Então, está protegida de credores e acionistas, organiza a sucessão e a gestão de forma antecipada, trata das relações entre os diversos núcleos familiares. As empresas têm vários núcleos familiares, núcleo do primo A, do primo B, do primo C, do irmão A, B, C. Então, como esses núcleos se organizam em eles próprios e como os diversos núcleos se relacionam entre si e como eles se relacionam com a empresa, né? Aumenta a eficiência da gestão e do planejamento estratégico da empresa, prepara a eventual entrada de investidores, ou abertura de capital, ou a captação de recursos mais sofisticados, viabiliza a saída do negócio para aqueles que não desejam mais continuar, e disciplina essa entrada e saída de sócio. O que eu faço se morrer? O cônjuge entra, não entra? Então, a gente trata... Esses são, evidentemente, quando você tem tudo circulado, é claro que você gera valor. Bom, mas o que é governança? A governança, se você pegar a governança clássica, depois eu vou falar dela agregada em relação à empresa familiar, mas nesse chart aqui do IBGC, a governança corporativa nada mais é do que definir os papéis de todos os órgãos que compõem a estrutura de governança. Então, quando você pensa numa empresa, a primeira linha que você pensa são os sócios, né? Os acionistas, sócios, os donos, que deliberam sobre determinadas matérias, são aquelas mais importantes da empresa. E a diretoria que toca o dia a dia da empresa. Mas entre o sócio e a diretoria, conforme a empresa vai crescendo, eu preciso de estruturas mais complexas, trazer gente de fora para ajudar. Então, se trabalha no conselho de administração, os comitês de apoio, os órgãos de fiscalização e controle, a diretoria. Então, a governança é fazer com que cada uma dessas caixinhas atue na sua plenitude, como se fosse um corpo humano. Imagine a governança corporativa como um corpo humano. Assim como eu tenho o cérebro, o coração, as pernas, os ossos, todos os nossos órgãos do corpo humano, cada órgão societário da empresa, seja a reunião de sócios, seja a Assembleia Geral, a Conselho de Administração, a diretoria, os comitês de assessoramento aos conselhos, os órgãos, Conselho Fiscal, auditoria interna, auditoria independente, cada um desses órgãos, ele nasceu por uma razão. Ele tem um propósito, ele tem uma função. E a governança é primeiro, fazer uma ótima alocação entre todos esses poderes e fazer com que eles atuem de maneira muito harmônica e no máximo da sua eficiência. E a gente costuma dizer que o ideal é que esses órgãos, que são os pilares da governança, eles atuem respeitando os princípios da governança, que também varia de país para país, mas no IBGC, no Brasil, a gente sempre trata de princípio da integridade, né?
ou seja, é atuar de forma ética, não tem governança que sobreviva à falta de ética, de maneira transparente em relação a... Pega uma empresa familiar, quando você não tem transparência em relação a quem está na gestão, em relação a quem não está na gestão começa a criar um mundo na cabeça dele de que ou tá me roubando, tá sendo mal gerida, não está dando o retorno que eu esperava. Parte é porque ele não está lá na empresa e ele começa a fantasiar. Então, a gente tem que ter mecanismos que a companhia possa ter esse contato permanente com a família, inclusive os familiares não acionistas. Então, a transparência, a equidade, né, que é o princípio de tratar as pessoas com equidade, responsabilização, que vem do inglês accountable for, né, accountability, né? Cada um desses órgãos, dos agentes da governança, tem que ser responsáveis, você tem que responder por aquilo que praticam, então significa, em última análise, até responsabilidade pessoal, de penas, etc., e sustentabilidade, fazer com que essa companhia avance para o tempo. E aí, como eu falei que na empresa familiar a gente tem que olhar os vários públicos, não adianta a gente olhar só para a empresa, né? A gente tem que realmente trabalhar entendendo que esse chart, esse foi do John Davis, é o mais famoso, os três círculos, eu não vou falar muito deles, mas a gente tem que entender que eu tenho acionistas que não são familiares, não são familiares, não são administradores, eu tenho família que não é nem acionista, nem administrador, nem está na empresa, eu tenho pessoas que são acionistas, estão na empresa, são administradores, então eu tenho vários públicos, e a ideia é que a gente consiga ter uma estrutura de governança que enderece cada um desses públicos. Então, quando a gente começa, agora sim, desenhando a estrutura de uma empresa familiar, a gente tem que olhar os vários núcleos de ataque, né? O primeiro é a família. Quando a gente olha para a família, a gente estrutura a empresa familiar com alguns instrumentos. São instrumentos que a gente usa para organizar o lado da família, principalmente o lado da família que não faz parte, que não é acionista ainda e não é administrador, não está na companhia. Então, os instrumentos clássicos que a gente usa é o Conselho de Família, vou falar um pouco dele mais na frente, a Assembleia de Família e o Protocolo de Família, que é um dos documentos mais importantes de uma governança familiar, que é onde você define a missão, o propósito daquela família, a forma como aquela família se interage com a companhia. Então, eu estou tratando do lado da família, é preparar a família para compreender a empresa, compreender como é a governança da empresa e como se relaciona com a empresa. Evitando, inclusive nesse protocolo de família, a gente costuma até regular que não pode usar bens da companhia para fins particulares, a forma como se usa o sobrenome da família, como é que você deve se preparar para entrar na empresa, regras de entrada na empresa, para entrar como estagiário, empregado, administrador. Então, eu estou preparando a família para conviver com a empresa e se relacionar com ela. Quando eu penso na propriedade, aí estou falando do dono, nós estamos falando de criação de holdings familiares, acordos de acionistas, conselho de acionistas e plano de sucessão. Sucessão de herdeiros como acionistas e sucessão de ser acionista. Quando eu penso no mundo da empresa, eu tenho outros instrumentos que endereçam o mundo da empresa, que é a reunião de sócios, Assembleia Geral, ou seja, qual a matéria, conselho de administração, conselho consultivo, diretoria, comitês e órgãos de fiscalização e controle. E quando eu penso no mundo do patrimônio, eu penso em a gestão do patrimônio para além da empresa, que é o family office, a gestão do portfólio, o testamento, o regimento de casamento, planejamento patrimonial e sucessório. Então, são esses vários temas que a gente trata de uma governança mais estruturada. Do ponto de vista da propriedade, eu vou trazer duas questões só, que é a holding familiar e o acordo de acionistas, mas se você pegar uma estrutura inicial de uma empresa, você vê que todos os acionistas eles estão fisicamente, cada qual com a sua participação societária na empresa. Quando a gente tem uma situação dessa, que é a origem de qualquer companhia, de qualquer empresa, a gente pode ter várias questões. A primeira, por exemplo, é esse grupo aqui, que tem 52%, se você juntar todo mundo, parece que eles têm 52%, mas se eles estão isolados, nada impede que esse grupo, essa pessoa de 20%, se junte com a família B. Portanto, a maioria não está mais na família A, ela desloca para a família B. Por outro lado, se morrer alguém aqui, os herdeiros deles entram direto como sócios da empresa. Então, tem uma série de consequências
da gente estar... Credor, se alguém tem um negócio fora da família e ele tem problemas com credores, pode ter suas cotas penhoradas por credores e, de repente, eu tenho um credor aqui dentro. Então, a gente costuma endereçar isso. Um instrumento clássico é criar as holdings familiares. Então, aquelas pessoas vão, cada qual na sua holding, e aí você tem a holding operacional e, eventualmente, você vai fazendo estruturas bem mais complexas. Mas tem uma série de benefícios de você ter esta holding familiar, né? Então, a, ela blinda a sociedade operacional dos conflitos familiares. Então, se tiver um conflito aqui no âmbito da holding a gente não vai capturar, a gente não vai sentir ele muito grande, porque imagina uma briga de sócios aqui dentro. Quem manda, quem não manda, a entrada de um filho fora de casamento, uma briga entre irmãos, entre primos, eu estou isolando ela lá no âmbito da holding, né? Você tem então, quando eu olho a roda operacional, quando ela olha para cima, ela enxerga o mesmo quadro acionário, aquele quadro acionário não muda. A holding A, a holding B, a holding C continuarão sendo acionistas, independente do que esteja acontecendo lá na empresa familiar. Permite a coesão, essa coesão de cada núcleo familiar, facilita a compra e venda da empresa, a entrada de sócios, etc. Tem uma série de benefícios, né? E aí, quando a gente, pensando nessa estrutura, o que a gente agrega nela? O acordo de acionistas e o estatuto social, em que a gente regula as relações entre as sociedades, e define muito bem o papel de cada um dos órgãos. O que é o papel da reunião de sócios, se eu vou ter conselho consultivo ou de administração, qual é o papel dele, se eu vou ter comitês, comitê de diretoria, comitê de pessoas, comitê de sustentabilidade, comitês que apoiam a gestão e principalmente o conselho, diretoria. No âmbito da família acionista, se eu vou ter ou não conselho de acionistas, family office, a questão dos órgãos de fiscalização e controle, código de conduta, conselho de família, protocolo. Ou seja, é muito complexa, né? Mas lembrando sempre que isso é uma jornada. A gente não começa a governança já com esse quadro aí. Isso aí, depois eu posso falar um pouco sobre isso na sessão de perguntas, tá? Mas a gente não começa falando sobre isso. Você não entra no mundo da. Você chegar nesse ponto, às vezes vão várias gerações, e o importante é cada passo a gente ir avançando, tá? Acordo de sócio, acho que é um documento fundamental em qualquer empresa familiar, né? A gente costuma dizer que você tem o acordo de voto, que é qual é o poder político, quais são as matérias que vão ser decididas na Assembleia, qual é o quórum de votação. Por exemplo, eu tenho uma empresa que tem 3 acionistas principais, eu quero que algumas matérias sejam decididas por pelo menos 2 deles, as outras por maioria, outras por unanimidade. Então, quem são os administradores, como é que eu elejo os administradores, qual a representatividade de cada família no conselho de administração, na diretoria, quais são os órgãos societários, eu vou ter conselho, não vou ter conselho de administração, conselho consultivo, qual o papel de cada um, como é que eu componho, vai ter independente, não vai, direito de voto. Então, eu estou falando de acordo de voto. E acordo de controle, de entrada e saída, ou seja, direito de preferência, quem quiser sair tem que oferecer para os outros acionistas. Então, se eu tenho núcleo A, núcleo B, núcleo C, então, se alguém do núcleo A quer sair da empresa, ela primeiro oferece para o próprio núcleo A. Se o núcleo A não comprar, depois oferece para os outros núcleos. Se ninguém comprar, pode oferecer para terceiros. Tag, drag along. Quem quiser, se eu estiver vendendo controle, os minoritários têm direito de vender junto, opções de compra e venda, enfim. Ou seja, a gente tem que regular essas relações societárias para que eventos de morte, disputas societárias sejam já previamente endereçados e a chance de ter problemas diminui muito com o acordo de sócios, tá? Aí, avançando um pouco mais na própria estruturação da empresa, a gente precisa olhar para cada um daqueles órgãos e definir qual é o papel de cada um. Então, isso é o que eu chamo de alocação de poder. Então, quais são as matérias que eu não abro mão que o dono... Então, por exemplo, compra e venda de empresas, M&A. Compra e venda de empresas, pelo menos pela lei societária, não é uma matéria de assembleia, não é uma matéria de dono. Mas, na minha governança, eu quero e posso fazer com que o meu estatuto social e meu acordo de sócios prevejam claramente que compete ao dono, ao acionista, à assembleia, à reunião de sócios, deliberar sobre as questões mais importantes da companhia. Fusão, cisão, incorporação, compra e venda de imóveis, contrato acima de tanto, consórcios, etc.
Aí eu defino se tem ou não conselho consultivo ou de administração, o nível de autonomia da diretoria, comitês, então eu tenho que definir isso, né? Então, na reunião de sócios, só para dar um exemplo, a lei brasileira, ela basicamente, mas é muito parecido em outros países, compete ao acionista aprovar as contas, aprovar a distribuição de dividendos e eleger os administradores, e grandes temas como fusão, transformação, cisão, reforma do estatuto e uma série de outros. Mas veja que quando você olha a lei brasileira, ela não fala, por exemplo, de compra e venda de empresa, compra e venda de imóvel, joint venture, consórcio, aprovação de valores acima de determinado valor. Então, se você quer na sua governança fazer com que isso vá para o acionista, você teria que mexer na estrutura de poder e alocar isso na empresa. Outro órgão fundamental na estrutura de governança é o Conselho de Administração. A gente entende, o Conselho de Administração normalmente é um órgão colegiado, em que eu tenho representantes das famílias e, idealmente, eu tenho representantes de fora da família, membros independentes. Membros que possam agregar valor, visões, competências que eu não tenho, que ajudam a fazer essa transição da governança. Entre as competências do conselho, normalmente, compete a ele fixar a estratégia do negócio, então, criar cuidado, cultura, valores, propósito, planejamento estratégico, plano de negócio, plano de investimento, estrutura de capital, eleição dos diretores. Então, é importante que esse conselho tenha uma competência diversa, de perfil. Compete a ele fiscalizar, monitorar a diretoria, isso a gente faz com acompanhamento dos resultados orçados versus realizados, KPIs, controles internos, gestão de risco. O conselho devia estar preocupado com todas essas questões. E também se manifestar sobre as demonstrações financeiras, se manifestar sobre grandes operações, contratos, etc. Então, é um órgão entre o acionista e a diretoria. Ele funciona muito bem quando você tem uma transição de geração, e quando os acionistas estão migrando para, deixando de estar no dia a dia, tá, e passa a ter profissionais na gestão da empresa que não são da família. O conselho funciona muito bem, tá? A gente costuma dizer que os membros do conselho podem ser internos ou externos. Internos é o próprio diretor, próprio familiar, próprio empregado, que é também membro do conselho. O externo, que é alguém de fora, que não é da empresa, e o independente, que é aquele que não tem vínculo com a empresa, né? Não tem dependência financeira da empresa, não tem vínculo emocional nem parentesco. Então, é uma pessoa de fora mesmo, que vai ajudar a trazer insights que a gente não tem dentro da família ou dentro da empresa, né? Muitas vezes, a criação do conselho administrativo, ela mexe na estrutura de poder. Então, a gente costuma... às vezes a empresa não está preparada para criar um conselho de administração, e no Brasil, pelo menos, a gente usa muito o conselho consultivo, que é um órgão não estatutário, que tem muitas as atribuições parecidas com o conselho, mas ele não vincula a empresa, ele é meramente consultivo. Mas traz um benefício enorme para a empresa, a gente pode falar sobre isso, tá? A diretoria, né, que é quem toca o dia a dia, mas acho que o mais importante é o nível de autonomia que você quer dar à diretoria, e como é que ela compõe, como é que se essa familiar pode ser, não pode ser, quais são os requisitos para ser da diretoria. E já indo para o finalmente, outros dois órgãos de governança é o Conselho de Acionistas. O que é o Conselho de Acionistas? Normalmente, quando você tem a estrutura de holding, quem é um acionista é a holding, mas dentro da holding tem vários acionistas indiretos. Então, a gente cria um foro em que a gente possa discutir assuntos da companhia, dos acionistas, os donos, discutir sem ser no âmbito da Assembleia, que é diferente do Conselho de Família, que é onde eu discuto, eu trago gente que não é da empresa familiar. São dois conceitos muito diferentes que são muito importantes na empresa, né? Conselho de acionista, só de acionistas, conselho de família, que são membros da família não acionistas. Não é um órgão societário, nenhum deles é um órgão societário. Qualquer um deles tem a forma que a gente quiser dar. E o acionista, o conselho acionista, é muito importante para o mandato de sócio. Os donos darem à gestão o que eles esperam da empresa. O acionista dando comando para a empresa. Já na família, não. O conselho de família é para trabalhar a família que não é acionista para se tornar herdeira no futuro e aprender a se relacionar com a empresa, né? E, por fim, a gente tem que olhar sempre para os órgãos de fiscalização e controle. Ou seja, uma vez que essa estrutura macro de governança, que é reunião de sócio, conselho de administração consultivo, diretoria, órgãos está bem estruturada, não, eu tenho que criar os órgãos de
fiscalização e controle, que é o Conselho Fiscal, auditoria independente, auditoria interna, área de compliance, gestão de risco, canal de denúncias, enfim. Enfim, eu fiz um apanhado muito rápido aqui de uma estrutura de governança numa empresa familiar, mas a gente poderia pegar o protocolo, Bruno, a gente poderia pegar o protocolo de família e ficar 10 anos nele, poderia pegar o acordo de acionista e ficar um tempão nele, podia pegar o conselho de administração. São estruturas que podem se tornar complexas, mas a gente tem que ter na visão que é uma jornada que você vai buscar isso aos poucos. Mas eu paro por aqui para não comer o tempo da Ilana, do Denis e de perguntas e respostas. Muito obrigado, Richard. Não, com certeza é um tema denso, é complexo, mas é interessante escutar sempre de alguém como você, especialmente de uma maneira estruturada. Às vezes a gente tem contato com clientes que focam mais um pedaço aqui ou entendem um pouco melhor desse outro pedaço ali, mas a governança é isso, esse conjunto de práticas e de mecanismos que, de fato, quando a gente dá um passo para trás e olha o todo estruturado dessa maneira, ajuda a trabalhar nessa linha, né? Ô Bruno, você sabe que e não tem por onde começar, né? Eu já tive cliente que começou só fazendo acordo de sócios. Eu tive cliente que começou criando conselho de administração. Então, teve outro que começou pelo protocolo de família. Então, cada família é muito única. Não existe uma estrutura de governança que os nomes são os mesmos, mas a realidade de cada uma delas é própria. Então, é bem bacana o processo de chegar lá. Joia, não, eu acho que é uma deixa muito boa para começar a nossa conversa aqui com a Elane e com o Denis e se aprofundar um pouco mais nesses conceitos. Ilana, começando contigo, se você puder, já aproveitando a deixa do Richard, contar um pouco para a gente da história da Bemol, que é, obviamente, indissociável da história da família de vocês, e muito nessa linha de como que vocês, já na terceira geração, como que isso evoluiu e como que vocês conseguem manter os valores fundamentais da família, o legado familiar, ao mesmo tempo se adaptando a essas práticas de governança que estão sempre evoluindo. Obrigada, Bruno, aí pelo convite. É sempre uma aula, Richard, te escutar e agradecer também aqui meu irmão, que tem sido parceiro aí ao longo dessa trajetória enquanto membro da terceira geração, nessa caminhada da governança que não termina nunca, né, Richard? Quando a gente pensa que evoluiu, já tem outra coisa para trabalhar. Bom, a Bemol esse ano completa 82 anos, então nós somos membros da terceira geração, que é justamente onde aquele gráfico mostra aquele número bastante desafiador. Mas a gente começou a falar de governança de uma forma informal, ainda com o meu avô, que foi um dos fundadores. Ele não implantou a governança dentro da Bemol, mas ele deixou um livro que chamava Lembranças e Lições de Vida, que era um verdadeiro guia na forma de conduzir os princípios e valores da família, coisas que ele errou, e ele sempre escrevia, né, nesse livro a história, qual foi o aprendizado e o quanto os nossos valores familiares o defenderam de momentos difíceis ao longo da trajetória empresarial dele. Quando ele faleceu, em 2002, nós passamos a ter um consórcio de primos e entendemos que a gente perdia ali a figura do nosso patriarca, que o que ele dissesse, ele tinha aquela hierarquia, o respeito de toda a família, que a gente precisava evoluir, então, para ter uma governança estruturada, e não só aquela governança invisível, que talvez já existia de uma forma bastante oculta, mas que ela preponderava. Então, nós chamamos um consultor para nos apoiar naquele primeiro momento, e eu acho que isso foi algo que a gente acertou, porque trazer essas conversas difíceis para a mesa com primos não é algo corriqueiro e fácil. Então, nós tivemos a sorte de ter, na época, Renato Benhoft nos apoiando nessa construção do nosso primeiro acordo de acionistas. Mas os nossos valores sempre permearam, e eu digo que esses valores fazem parte do nosso DNA. Então, assim como o DNA faz parte da característica de um ser vivo, a governança e a cultura, eles são o código genético que opera
dentro da companhia para que você consiga ter esse olhar a longo prazo. E na Bemol a gente tem uma cultura organizacional bastante forte, com 5 princípios: integridade, respeito, energia, economia e melhoria contínua. E desde que nós somos muito pequenos, nós somos treinados a repetir esses valores, e isso está no nosso crachá, está nos quadros dentro da companhia. E algo que acho que, como uma empresa, uma família empresária, o primeiro princípio da integridade ele foi algo herdado do pai dos fundadores. Só como curiosidade, o nosso bisavô trabalhou em Seringal na época do ciclo áureo da borracha e ele quebrou. E quando ele quebrou, obviamente ele ficou com nome e com restrição, e ele não pôde, na hora que ele foi escrever o contrato social da Bemol, no nome dos 3 filhos, participar, porque ele não estava com o nome limpo. E mesmo depois dessa dívida prescrita, ele passou anos pagando, porque ele dizia que tudo que a gente tinha era nosso nome. Quando ele terminou de pagar, ele fez uma nota no jornal, colocando que se alguém ainda tivesse alguma pendência financeira em relação a ele ou à família, que o procurasse. Esperou um mês, ninguém apareceu, fez um jantar de Shabat comemorativo para celebrar aquilo. Então, a gente diz que a gente herdou nosso primeiro princípio dentro da organização, de dentro da família, de um exemplo que serve hoje com a nossa preocupação com a reputação da Bemol, em cumprir as nossas obrigações em relação a impostos. Então, vem ali da família. Outro ponto que eu acho muito relevante é a questão da comunicação. Comunicação é sempre um desafio quando você está preocupado com os valores e com a transmissão do legado. Então, nós temos feito um trabalho bastante intenso com a família, de manter a família informada, porque não tem nada pior do que todo mundo saber que aconteceu alguma coisa dentro da organização e você, enquanto acionista, não. Então, a gente tem um informativo mensal, onde vão todas as informações de abertura de novas lojas, de novos produtos, de eventos da família. Então, a gente tenta manter essa cultura de compartilhar para que a família se engaje, para que a família esteja presente, mesmo não trabalhando no dia a dia da Bemol, mas que ele tenha o orgulho de pertencer e que, para as próximas gerações, a gente consiga manter esse legado vivo, dado que os fundadores não estão mais aqui, e eu e Denis tivemos sorte de participar e conviver com essa primeira geração, mas como passar isso para os nossos filhos, criar esse amor no dia a dia. Então, também acho que criar os fóruns adequados, como o Richard falou, conselho de família para temas da família, conselho de administração para temas estratégicos e o tema da propriedade nas assembleias de acionistas. Ótimo. Obrigado, Ilana. Acho que aproveitando essa base que a Ilana passou para a gente, Denis, eu queria que você, na qualidade de CEO, comentasse um pouco com a gente como que essas metas estratégicas, né, esse alinhamento que vem já de tanto tempo, como é que isso se reflete na prática da governança no dia a dia, né? A Helena falou de comunicação, queria que você explorasse um pouco mais, talvez, as reuniões regulares aí envolvendo alta direção, determinados comitês, como é que vocês fazem esse acompanhamento, e aproveitando para incluir também uma das questões que já apareceram aqui, como que vocês se envolvem com temas de responsabilidade social e ambiental, quer dizer, com a imagem, né, compliance, reputação da companhia, etc. Então, se você puder fazer um apanhado para a gente de tudo isso em 5 minutos, obrigado. Bem, uma alegria estar aqui com todos, uma alegria também estar aqui com o Pide, Richard, Lana, parabéns pela condução até aqui. Bem, eu acho que dois temas diferentes. Um é como é essa interação, mas antes disso, deixa eu falar só um minutinho. Hoje, o que é a Bemol? A Ilana contou como nós chegamos até aqui. Queria só tomar um minuto, né? Bemol opera na Amazônia Ocidental. São 4 estados: Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. É 26% do território nacional, mas é 4% da população e 2% do PIB. É uma das regiões mais pobres do Brasil.
e uma região com uma série, né, seus desafios próprios que a gente pode, eu vou tentar abordar um pouco, mas para começar, a interação entre, no nosso caso, entre conselho e empresa é bem intensa. Eu contei aqui um pouco antes da nossa reunião, por exemplo, na minha agenda, né, no ano passado eu tive 22 reuniões com o conselho ou com comitês. Nosso conselho tem 3 comitês, um comitê ligado à inovação e estratégia, um comitê ligado à hospitalidade e gente e um comitê ligado a finanças e riscos. E nós, nesses 3 comitês, acabamos abordando uma gama muito ampla de temas e o Conselho consegue se manter informado sobre os principais frentes, as principais frentes acontecendo dentro da empresa, além de nós buscarmos sempre dar muita transparência às ações. Nós temos duas empresas de auditoria contratadas para o tempo todo auditar o negócio da Bemol. Desculpa, recapitulando, nós somos uma empresa de varejo, primariamente, que hoje já tem um braço forte de serviços financeiros, né? Operamos em 80 municípios na Amazônia Ocidental, varejo tradicional, estilo um pouco Casas Bahia, Magazine Luiza, mas adicionamos nos últimos anos uma série de segmentos que vão desde farmácias a material de construção. E até um pouco em telecomunicações, né? Você pediu para falar, vai ser difícil falar em 5 minutos, né, de engajamento na comunidade. Mas nós temos uma matriz de materialidade que tem 16 itens prioritários. Como nós achamos que nós podemos impactar o ambiente que nós estamos. Eu vou dar assim, um exemplo, depois, se você quiser, a gente se aprofunda em outros. Mas, por exemplo, um tema central para a gente é conectividade. É fazer com que a Amazônia seja um lugar conectado ao mundo. Então, um exemplo nós colocamos Wi-Fi nos 80 municípios onde nós operamos, nós colocamos Wi-Fi de graça em praças, para que as pessoas possam acessar, até como forma de aumentar nossas vendas via e-commerce, né? Nós temos muito orgulho de que no Brasil, de 27 unidades da federação, só tem 2 unidades onde não são empresas, os monstros estrangeiros do e-commerce que dominam. É Amazonas e Roraima, que somos nós, no e-commerce, né? E isso, em grande parte, é devido a essa ênfase em conectividade, que vai desde o Wi-Fi, mas também, por exemplo, hoje nós temos já 6 municípios no Amazonas onde nós financiamos a instalação de fibra ótica no município inteiro, para ter um grau de digitalização maior naqueles municípios. Isso tem um próximo passo. Por exemplo, nós temos hoje uma cidade no interior do Amazonas onde nós temos cerca de 40 profissionais de TI. É uma cidade que tem uma universidade federal, chamada Itacoatiara, e lá nós passamos a treinar pessoas e contratar programadores no interior da Amazônia. Acredito que não há forma melhor de impactar, mesmo aspectos ambientais, do que você dar uma perspectiva melhor para a próxima geração. Então, 40 programadores numa cidade no interior da Amazônia, né? Convido, deve ter muita gente ouvindo aqui de empresas. Se você quiser ter um impacto relevante na Amazônia, aproveite e contrate um programador em algum município isolado, pequeno. Eu prometo que o impacto é maior sobre desmatamento do que muitas ações que outras pessoas fazem. A gente pode conversar sobre isso um pouco depois. Obrigado, Denis. Acho que, voltando contigo, Ilana, a gente... você contou um pouco do histórico da companhia, o Denis complementou com a situação, né, com a companhia como tá hoje, com esse overview. Pensando na jornada de governança que o Richard estava mencionando, se você puder falar um pouco para a gente, dar alguns exemplos de medidas em governança que foram implementadas recentemente, onde vocês notaram um impacto positivo, um impacto concreto dessas medidas, como isso impactou positivamente não só a companhia, mas a família, o entorno, enfim. Se você puder dividir um pouco com a gente.
Ótimo. A gente tem feito uma série de melhorias nos últimos anos. Em 2018, eu fui aluna do IBGC, fiz o curso de conselheira e ali voltei com uma ferramenta de autoavaliação para conselho, para governança corporativa. E aquela ferramenta ela tem nos apoiado ao longo dessa jornada. Em 2018, a gente estava no nível básico e hoje a gente está no nível avançado. Mas eu vou falar, talvez, aqui, tenho 10 iniciativas, vou tentar encurtar por causa do tempo. Nós criamos um portal de governança para todos os boards, onde todas as informações de atos societários, acordo de acionistas, estão disponíveis para todos os membros da família e da governança que atuam nesses boards. Eu acho que isso traz transparência, traz equidade de informações para todos os acionistas e stakeholders que estão envolvidos ali com a governança. A gente reestruturou bastante forte essa área de governança, segregando com uma área societária, trazendo robustez. Passamos a formalizar todos os atos das reuniões vamos dizer, dos comitês, como a gente colocou. A gente tem comitês de assessoramento bastante atuantes e hoje a gente tem atas dessas reuniões, porque elas acabavam acontecendo e o que ficava lá ficava, e hoje a gente tem esse registro para acompanhamento e para entender essa evolução. Nós criamos também indicadores para acompanhar as atividades e as entregas do Conselho, então, no final de cada ano, o Conselho consegue, de uma forma tangível, materializar e entender toda essa evolução, a quantidade de decisões e o que foi feito a partir daquelas decisões. Nós evoluímos na criação da matriz de materialidade e, com isso, a nossa estratégia ESG hoje ela é ligada, de fato, a todas as ações dentro da companhia de uma forma mais estruturada, inclusive com a criação de um relatório de sustentabilidade no padrão GRI. Nós passamos a também ter avaliações do nosso conselho no final de cada reunião, dos membros do conselho têm oportunidade de fazer uma avaliação 360 e também do desempenho dos executivos. Outra ação também na questão dos membros da governança e dos acionistas, nós passamos a fazer background check de todos os membros da governança. Indo ainda nessa questão, nós revisamos o Código de Ética recentemente, adotando essas novas práticas que o IBGC trouxe, trazendo temas que não faziam parte, como cybersecurity e outras questões como assédio, ESG, diversidade e inclusão, que não estavam dentro do escopo do nosso primeiro Código de Ética. Então, também fizemos elaboração e aprovação de políticas corporativas pelo Conselho, seja na questão de doações, seja na questão de prevenção à lavagem de dinheiro. Também fortalecemos o nosso Conselho de Administração com 4 membros externos independentes. Então, hoje nós temos 9 membros dentro do Conselho, dos quais 5 fazem parte da família e 4 são membros externos independentes que têm contribuído com conteúdos de especialistas e também com uma isenção emocional que toda empresa familiar costuma ter e que é tão importante ter esse olhar externo. Eu acho que o maior ganho é no fortalecimento da nossa reputação, também acesso a crédito, dado que a Bemol também teve uma complexidade dentro da sua operação, deixou de ser uma loja simples de varejo, vamos dizer, de eletroeletrônico, e hoje incorporou uma série de ingredientes adicionais. Então, a gente tem uma conta digital, a gente tem farmácia, mercado. Então, toda essa complexidade foi muito importante para que a gente estruturasse a governança para ter os fóruns adequados para cuidar de todas essas mudanças. Helena, permita um comentário. Eu acho muito interessante, acho que para todo mundo que está ouvindo, uma diferença entre estruturar a governança e o resultado dela funcionando. Então, quando a gente cria um conselho de administração, por exemplo, ou quando e na agenda daquele conselho, a gente tem, por exemplo, além do planejamento estratégico, você discute planejamento estratégico, por exemplo, matriz de risco, aquele assunto vira pauta permanente daquele foro e ele começa a gerar a evolução da matriz, a evolução dos controles internos. Às vezes, você montar o framework da governança e colocar para jogar, você tocou 2 pontos que eu gostei muito. Primeiro é a evolução do próprio framework da governança, que órgãos societários eu tenho, que órgãos de governança eu tenho, que órgãos de família eu tenho.
Mas uma vez que você cria aquela caixinha, ela tem que sair do papel e virar vida. E ela vira vida como? Com liturgia do cargo, ou seja, o conselho funcionando, com secretaria de governança, as pautas, o calendário do ano, as reuniões acontecendo, a agregação de membros independentes. Então, por que eu estou falando isso? Porque tanto essa organização, mas a evolução da companhia e da governança e da companhia da empresa. Eu gosto muito dessa questão de que muito do que a gente vê de boa governança, ela vai vir como resultado da própria governança, é uma retroalimentação. Então, acho que não vai nascer a própria governança, vai gerar melhoria dela própria e melhoria da gestão. Perfeito, a gente observa bastante isso, Richard, porque a gente começou também com um conselho consultivo, então essa evolução ela acontece aos poucos, não dá para começar de um dia para o outro e ter tudo isso daqui funcionando. Então, quem está escutando, está ouvindo já essa série de iniciativas, por favor, não fiquem com fomo de que vocês têm que fazer isso para ainda esse ano, porque esse é um processo lento, é um processo de cultura mesmo, para dentro da família, dessa evolução da governança, porque não é simples implantar cada uma dessas estruturas. Implantar e fazer funcionar. Porque não adianta você criar um conselho de família se você não tem reuniões, se você não realiza ali eventos com a família, ou se você cuida do legado, não adianta você ter os comitês se você também não tem uma agenda. Hoje o nosso conselho também tem uma agenda temática, também isso foi uma evolução. Então, dentro do nosso calendário, conseguir construir, os comitês trabalham essa agenda temática para aquela reunião também. Então, é super importante ter alguém ali de guarda. Eu digo, acho que muito meu papel é esse, de garantir que todas essas instâncias da governança elas estão evoluindo, estão trazendo o que ficou pendente da última reunião. Então, a gente inicia nossas reuniões de conselho trazendo tudo que foi pedido na última reunião, e aí se tem um slide ali, se não vai ficar para a próxima. Então tem ali uma constância e um segmento para que as boas práticas acontecidas não se percam também ao longo do tempo. Acho que só para dar o nome aos bois nessa fala de vocês, esse é o famoso washing, né? Quer dizer, se a gente não dá a liturgia devida a toda essa estrutura, o que acaba acontecendo é você tem ali um comitê que não funciona, você tem um papel que não sai da gaveta, e não adianta nada você simplesmente ser um exercício de marcar ali nas caixinhas e no final isso que foi implementado não surtiu efeito nenhum, né? Esse seria o family governance washing. Você tem tudo ali para mostrar no formulário, mas na prática a coisa não. E para funcionar, Bruno, para funcionar, a importância de se respeitar o momento da empresa. Então, a Lana colocou muito bem, começando com o conselho consultivo. Então, porque quando você vai botar um conselho de administração, por exemplo, um conselho consultivo, por que eu preciso desse órgão? Que matérias que eu queria que ele olhasse? Quem deveria estar sentado nele? Uma vez você estruturou isso, e fazer ele funcionar com a liturgia correta. Mas se você erra na mão e cria um cargo que ninguém pensou direito, não refletiu direito sobre por que você precisava dele, qual seria a composição, ele também tende a ou não funcionar direito por falta de liturgia, ou a liturgia vai evidenciar que ele está errado no lugar, no momento não era, vai gerar conflito, ou o familiar não vai perceber valor nele, vai começar a ter. Então, tem um time, as coisas têm um time para ser implementadas. Então, a reflexão de qual é a estrutura ideal para a minha empresa, e depois botá-la para funcionar com vontade, e aí, se não vier de cima para baixo, turn off the top. Se não vier, se o acionista não quiser, você não vai conseguir botar para dentro. Agora, se ele quiser e ele tiver disciplina, o céu é o limite. Eu queria aproveitar só e complementar, do ponto de vista do CEO, né, é importante que você tem a governança para os sócios, mas também o conselho tem que ser útil para o CEO. Normalmente, às vezes é difícil para CEOs escutarem muito, né, conselhos então, como você constrói o conselho e os comitês para não ser só algo que seja, digamos assim, um pedágio que o CEO precisa pagar de tempos em tempos, mas sim algo útil. No nosso caso, nosso conselho é muito útil, do meu ponto de vista.
Nosso conselho aborda temas que, às vezes, eu não estou prestando atenção e deveria prestar mais atenção. Nosso conselho causa reflexão e traz ideias, né? Nós temos conselheiros assim, com as mais diversas experiências daquilo que a gente achou que era relevante para o nosso negócio, né? Então, nós temos um conselheiro que é praticamente um filósofo, vou chamar assim, moral, né? Como a Ilana falou no começo, os princípios são muito importantes para a gente. Então, a boa forma de conduzir negócios, para a gente, é um tema muito relevante. Então, alguém que está todo tempo questionando, olha, você tá adotando as melhores práticas e os melhores princípios, a forma como você está conduzindo o seu negócio, isso aqui está certo, isso aqui para a gente é importante. Outras coisas vão ser importantes para outras famílias, né? Também uma turma mais financeira, por exemplo. Nós estamos em Manaus. Manaus é um pouco isolado. Então, eu não estou tão antenado do que está acontecendo no mercado financeiro, novos tipos de funding e o que os bancos estão pensando em São Paulo. Então, nós temos conselheiros que estão bem antenados e, por exemplo, o funding da Bemol hoje é muito mais eficiente, muito melhor organizado do que seria se a gente não tivesse esses conselheiros. Se a gente ainda tivesse fazendo empréstimo nos bancos mais tradicionais. Então, o conselho, quando a gente acerta, e demora a acertar, ele é muito útil, né? E do meu ponto de vista, assim, eu certamente sou um CEO muito melhor devido às chamadas de atenção positivas, né, que o conselho tem feito. Aí você vê, Denis, de novo, para qual. Porque ele tem múltiplas funções. Tem empresas que o conselho está funcionando como uma conciliação entre os diversos núcleos familiares. Então, realmente, a atenção está voltada para que os conflitos familiares, o fluxo de informação, as discussões, o grande tempo, não afetem a gestão que está indo muito bem. Mas, às vezes, a gente esquece que a gestão, ou seja, o conselho deve trazer valor agregado para a própria gestão. Então, esse olhar do CEO para a estrutura de governança, de novo, cada um na sua caixinha, mas então, e tem empresas que, num primeiro momento, é mais importante olhar lá, fazer os núcleos conversarem entre si e acalmar todo mundo. Tem empresas que já estão bem nisso. Nosso conselho faz isso também, né? Nosso conselho faz o meio de campo. Por exemplo, a Ilana está organizando um Family Weekend, né? Um final de semana, traz toda a família. Vamos passar aqui um final de semana tomando banho de cachoeira em Presidente Figueiredo. Recomendo a todos que ainda não conhecem Manaus. E vamos interagir, vamos estreitar esses laços, porque, né, como ela também falou no início, agora, né, terceira geração, quarta geração, nem todo mundo cresceu junto, nem todo mundo se conhece tão bem. Então, para criar os laços de confiança, você precisa gastar algum tempo também fora do negócio. Acho que é uma evolução em todas essas esferas, tanto o conselho de família também, entendendo quais são as necessidades dos membros, como é que você desenvolve, como é que você cria vínculo. Porque, como eu falei, eu e Denis, a gente teve a sorte e a oportunidade de conviver com os fundadores e criar aquela paixão pelo negócio desde muito pequenos. Mas essa nova geração, ela não funciona dessa forma, ela nem pode trabalhar porque você ainda vai ser acusado de trabalho infantil dentro da organização. Mas como é que você cria esses vínculos? E a mesma coisa a evolução que a gente teve dentro do nosso conselho de administração. Nem sempre a dinâmica foi tão positiva assim, talvez para o CEO. Eu acho que hoje a gente conseguiu dar liga entre todos os membros, então melhoramos desde o onboarding dos nossos novos conselheiros. Então teve todo um trabalho de uma governança invisível que talvez não seja óbvio, mas que faz muita diferença na relação dos conselheiros. Então, quando a gente tem reunião de conselho, a gente sempre tem um evento social. Então, a gente tem o Memorial Samuel Benchimol aqui em Manaus. Então, o último encontro, a gente fez um jantar dentro do Memorial para que os conselheiros também conheçam mais da cultura da família, para que a família também se orgulhe mais da sua história, para que essas conexões, que são conexões humanas, né? Não são só técnicas, elas são tão importantes dentro de uma família empresária. Então, o conselheiro que é externo, ele precisa gostar de família.
ele precisa gostar daquele ambiente e entender que ele tem um papel fundamental ali para que a gente possa pensar em gerações, que é como as famílias empresárias não precisam pensar só no quarter, no semestre, mas sim como que a gente deixa isso de presente de uma forma estruturada e com legado sólido para a próxima geração. Ao mesmo tempo em que você também pega os conselheiros, bota num barco, afinal a gente está na Amazônia, e vamos levar lá no interior mais remoto, a um dia de viagem de qualquer capital para ver como é que são as operações da Bemol em lugares remotos, né? Porque assim, você precisa, ao mesmo tempo que você precisa ter toda a compreensão de como é que lida uma família, isso aqui é um negócio, e a gente tem que ser competitivo com um monte de empresa que não tem temas familiares a lidar, né? E preciso ver como é que é a estratégia. Nossos conselheiros, eles têm que ser ambidestros, né? Nesse caso. É muito interessante escutar o testemunho de vocês. E Denis, acho que você tocou num ponto muito interessante agora, né, da comparação com as empresas não familiares e como o trabalho de vocês, essa jornada contínua de endereçar os temas que são naturais numa empresa familiar e fazer disso justamente a força de vocês, né? Quando a gente olha uma empresa familiar que tem esse objetivo, esse driver de sustentabilidade muito mais presente do que uma empresa não familiar, a partir do momento em que vocês usam a governança para endereçar esses aspectos, o potencial de uma empresa familiar vai muito além de uma não familiar. Eu acho que isso é interessante. Richard, você ia comentar alguma coisa também? Não, tô. Eu acho nesse teu ponto, Bruno, assim, no nosso caso, né, tanto eu quanto a Ilana, assim, a gente cresceu dentro da Amazônia e quando ia visitar meu avô, não sei se vocês estão vendo aqui, tem um mapa aqui atrás de mim, na sala dele, a coisa principal na entrada era um mapa e a atividade, assim, a gente ganhava chiclete, ganhava bombom, mas só depois de gastar mais ou menos uma meia hora olhando no mapa como é que chega num lugar, quais são as potencialidades daquele canto. Então, uma das grandes vantagens da Bemol é ter uma compreensão, eu acho que da Amazônia, das dificuldades, né, da logística, dos problemas econômicos, sociais, ambientais, logísticos, de todo tipo, né, de infraestrutura, que permitem a gente, às vezes, encontrar modelos que ninguém consegue pensar por não estar literalmente 80 anos pensando no mesmo problema. Deixa eu... Você comenta. Posso seguir, Richard? Pode. Não, eu queria só aproveitar essa discussão super interessante entre vocês, Denis e Lana. Eu acho que a gente está tocando num ponto interessante que é como as estratégias que vocês adotam para resolver temas de governança familiar que podem surgir dentro da empresa, né? Então eu queria descer para alguns exemplos mais práticos. Ilana, você estava comentando da interação com o Denis e vice-versa. Por exemplo, um processo de avaliação, né, do CEO pelo conselho. Como que isso acontece? E aí, Denis, também depois queria escutar de você, quer dizer, se outros familiares dentro da empresa, na gerência, que estão sob a sua supervisão, como é que isso acontece? Quer dizer, nesse encontro familiar, sai tudo muito bem, dá tudo muito certo, né? Ou, enfim, queria escutar um pouco mais dessa experiência prática mais concreta, por favor. Acho que eu vou começar para poder continuar jantando sexta-feira com o Denis, né? Acho que uma prática recorrente que a gente observa em vários conselhos de administração é o CEO ele ser membro do conselho e algumas vezes, inclusive, ser presidente do conselho. Desde 2018 que a gente entendeu que a boa prática é que o CEO não faça parte do conselho, deixando com que aquele colegiado tenha mais isenção para tratar determinados temas quando necessário. Então, hoje, dentro do nosso conselho, nós temos uma sessão exclusiva, onde, quando tem temas como esses, mais sensíveis ao CEO,
a um membro da família, ele é tratado de uma forma muito respeitosa e com muito cuidado com essa questão da governança. Então, assuntos como remuneração, metas, avaliação 360 do CEO são tratados nesse momento da sessão exclusiva, e depois cabe ao presidente do conselho ter essa conversa com o irmão, no caso, e sentar na mesa sexta-feira e continuar abraçados, né? Não quer dizer que, às vezes, quer dizer, na realidade, quase sempre a conversa da sexta-feira começa com outros temas e termina em bemol, porque a gente literalmente é apaixonado pelo tema e não consegue, acaba trazendo a temática, mas a gente consegue, de uma certa forma, resguardar que temas sensíveis tenham os fóruns adequados a serem tratados e, com isso, não ter uma exposição, caso ocorra, graças a Deus ainda não aconteceu, mas, se for preciso, tem esse fórum adequado. Nessa frente Opa, perdão, pode falar. Não, pode seguir dele. Acho que a construção da estratégia da Bemol, em boa parte, é feita nesses jantares, né? Jantares, na interação da família. É um primo provocando o outro. Olha, o que mais que a gente pode fazer? Onde tem buraco na nossa estratégia? Como é que eu faço para entregar mais rápido em Altazes, no interior do Amazonas? E todo mundo tem muitas ideias por estar aqui há muito tempo. Acho que é uma enorme vantagem. E um dos motivos que a gente consegue liderar alguns mercados, onde em outros locais só tem os gigantes globais, né? Então, por exemplo, nós temos a nossa modalidade de entrega no interior, que eu tenho muito orgulho, chama e-commerce caboclo, é como a gente chama, né? Foi a forma de a gente penetrar o interior da Amazônia. Isso aqui foi fruto de dezenas, centenas de discussões na família. Como é que eu faço para alguém que mora no interior comprar online? Por que ele não compra? Ele não compra porque ele não se sente seguro. Ora, ele não se sente seguro porque... Como é que eu faço para ele fazer ele se sentir seguro? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos botar um quiosque lá, botar uma pessoa no município, só para ter alguém para quem reclamar. Pronto. Mas isso, assim, eu acho que em família, onde você tem laços de confiança mais profundos, né? Acho que empresas familiares, quando conseguem se aproveitar da confiança existente dentro da família, tendem a ser muito mais produtivas do que empresas não familiares. Mas é difícil acertar e, às vezes, né, a família pode ser detrimental ao negócio. Então, no nosso caso, eu acho que até pela experiência de várias gerações e muitos primos, alguns primos em outros negócios, que têm muita experiência de Amazônia, para a gente tem sido uma vantagem, eu considero bem grande. Mas o ponto que eu ia comentar, Denis, você fala assim, a gente, são várias centenas, dezenas, centenas de reuniões da família, mas já acontece que estruturou essa relação com a família e a relação da família com a empresa. Às vezes a gente nem percebe isso, né? Que é coisa, como vocês estão numa jornada, às vezes a gente não captura. Que os fóruns adequados, a transparência na comunicação de o que está acontecendo na empresa, a Ana tocou nesse assunto, né? Que ela trabalhou muito na comunicação, informativos mensais, eventos, fatos relevantes divulgados. Então, a própria reunião de família ali, ela, sem perceber, acaba sendo uma reunião qualificada, porque as pessoas têm informação, não criam fantasia e se sentem participando. Nessa linha, como é que vocês, até por roubar aí a pergunta do Bruno aí, como é que vocês estruturaram o protocolo de família, ou essa parte de família em relação a quem pode entrar dentro da empresa, quem não pode? Como é que isso, porque esse é um dos grandes temas das empresas familiares quando elas começam a avançar para a terceira e quarta geração, né? Como é que quem pode entrar, quem não pode, se não vai ser acionista? Como é que vocês lidaram com isso? Bom, a gente Porque, começou de esse novo, só para processo completar, em 2003. é só para completar, quando... porque é o seguinte, cada protocolo é de um jeito, o protocolo é igual, mas cada um sai de um jeito. Então, queria ter curiosidade de ver o de vocês. Entendeu? Bom, vou trazer aqui um panorama, Richard. A gente começou em 2003 o nosso primeiro acordo de acionistas e a última página do nosso acordo de acionistas tinha um mini protocolo, e onde a gente colocou regras, porque naquele momento era justamente quando a terceira geração estava entrando para trabalhar no negócio, que eu e Denis fomos os primeiros. Então, tínhamos regras para entrar, de formação, uma avaliação de um membro externo independente, que acompanhasse
a trajetória inicial dentro da organização. Então, tinham algumas regras ali estabelecidas que traziam com que a gente tivesse, com que as pessoas que se interessassem tivessem competência e mérito para trabalhar dentro da organização, mas, de uma certa forma, também não afastava com que a família se interessasse pelo negócio. Hoje, nós só temos 2 membros da família trabalhando no negócio, que é o Denis e o Marcelo, Denis como CEO, Marcelo como CFO, e essas regras continuaram. Quando a gente fez a renovação do nosso acordo de acionistas em 2018, criamos talvez alguns itens adicionais. Estamos agora numa fase, num projeto de discussão das diretrizes para continuidade, vulgo protocolo de família. Então, pegamos essa última página que a gente tinha trabalhado ali e entendendo que temos novos desafios, novos modelos de família dentro da família. Hoje, segundo casamento, enteados, como é que você lida com isso? Quem pode trabalhar dentro da empresa? Quem participa do evento? Regime de casamento, sugestão de ter um testamento para evitar essa pulverização do capital fora da família. Então, estamos exatamente nesse processo de rever esse protocolo, porque entendemos que, enquanto 3ª e 4ª geração chegando, tem novos conceitos, novos desafios pela frente. Mas, assim, só como um fato interessante, dentro da Bemol, nós tivemos até hoje 3 CEOs e os 3 da família, mas todos baseados em mérito e competência. Então, a gente tem esse olhar. Hoje, quem faz a validação do nome do CEO é o Conselho de Administração. Então, se for membro da família, ótimo, a gente prefere, mas se na próxima geração a gente não tiver, a gente está confortável que o Conselho de Administração vai conseguir entender se o perfil é adequado para a sequência do legado. Mas a gente incentiva que as nossas próximas gerações... Então, eu tenho um filho de 20 anos, ficaria muito feliz que ele viesse trabalhar no negócio, mas se essa não for a escolha dele, também a gente respeita. Mas ele está sendo preparado para isso. E, Helena, deixa eu aproveitar que você está com a palavra e a gente está tratando desses temas, né, dessa intersecção tão forte, família e negócio, e pedir para você falar um pouco também em termos de planejamento sucessório, né? Enfim, a gente já tocou um pouco nesse tema, que é super central, né, quando a gente fala de empresas familiares. Se você puder dividir com a gente quais são as estratégias, as medidas que vocês tomam pensando em desenvolver liderança para as futuras gerações, acho que colocando aí já o seu filho on the spot, né? Nós temos 2 vertentes para olhar a questão do planejamento sucessório. Uma através do Conselho de Família, onde as crianças desde 3 anos participam do projeto Colaborador Mirim, indo para as lojas, arrumando vitrine, visitando o centro de distribuição, um pouco maiorzinhos participando do PROA. PROA, por a gente estar na região amazônica, PROA é a frente da canoa, mas também chama Programa do Acionista, onde a gente traz conceitos de governança e para que aquele futuro acionista, se ele decidir trabalhar na empresa, ele entenda qual é o papel dele, qual é a responsabilidade, e se ele decidir trilhar outro caminho, que ele também seja um acionista que traga boas contribuições e esteja preparado para os desafios que nós vamos ter. Então, essa é uma preparação. O Conselho de Família faz esse acompanhamento com reuniões da turma mais jovem, fazendo MBTI. A esposa do Denis participa do Conselho de Família junto comigo e a gente traz essa preparação, esse olhar para que eles se conheçam, para que eles tenham um fórum de interação da Next Generation. No lado da empresa, o Conselho de Administração tem um comitê de assessoramento, que é o Comitê de Gente, Governança e Hospitalidade, que é quem faz esse mapeamento vamos dizer assim, dos principais lideranças dentro da Bemol, ou de quem a gente entende que tenha um perfil de liderança também a ser desenvolvido nos próximos anos. Então, esse comitê de assessoramento faz
esse mapeamento hoje dos cargos já existentes, quem seria um sucessor caso aquela pessoa saia, e essa formação contínua. Então, a gente tem um programa interno de desenvolvimento das lideranças. Ano passado, fizemos com a IBMEC, esse ano com a Sampous, para que as nossas lideranças internas também sejam desenvolvidas, olhando não só o lado da família, mas também dos executivos não familiares que aqui trabalham, que a gente quer que eles se desenvolvam e contribuem com o desenvolvimento da organização. Então, tem esses dois olhares. O segundo olhar não tem nada de familiar, né? O segundo olhar é olhar puramente sobre os executivos. Nós temos 5 diretores, nós temos algumas normas, por exemplo, limite de idade, né? Até 65 anos de idade. Então, para cada um dos diretores, nós temos hoje mapeado, eventualmente, quando você se aposentar, está aqui, tem um sucessor, tem 2 sucessores, a organização deve evoluir dessa forma. O comitê de gente contratou uma consultora ad hoc específico para tratar do tema de gente, uma pessoa especialista que já passou por várias multinacionais, que assessora também outros comitês, porque muitas vezes você pode ter um conselho de administração muito bom, mas ele não vai conseguir cobrir todos os temas, né? Nesse caso, em gente, por exemplo, tem uma assessora externa. No caso de, por exemplo, cibersegurança também, que não é uma área que o Conselho tem tanto expertise, mas dentro de sucessão, os dois lados. E um lado, né, a Ilana falou no começo, está lembrando, nós somos uma loja também de brinquedos. Então, isso aqui tem uma atração muito grande, né, sobre meus filhos, por exemplo. Meus filhos são pequenos, eles adoram vir para a loja no Dia das Crianças, se sentem os próprios trabalhadores e já começam a ter um pouco da cultura da empresa, entender, olha, a empresa faz coisas legais para a sociedade, né? Ok, nessa idade o brinquedo é mais relevante do que qualquer outra ação ESG. Mas a gente espera que eventualmente eles apreciem nossas reduções de emissões de carbono e coisas desse tipo. E eles vão de uniforme, com crachá. Então, tem todo um ritual, repetem as palavras do diagrama cultural, quais são os nossos valores, quais são nossos princípios. Então, assim, tem brincadeira, mas sempre tem um aprendizado e alguma parte que a gente consegue conectar com os nossos valores para justamente ir formando isso ao longo das gerações. Então, não tem lanche grátis para eles, apesar de eles acabarem ganhando um brinquedo ou outro, e muitas vezes, no final dessa atividade, a gente escolhe uma instituição que a gente apoie para que ela receba os brinquedos que eles escolheram. Então, ainda tem um exercício aí de generosidade e de olhar para o próximo que a gente gosta bastante. Fantástico. Pessoal, infelizmente a gente está chegando próximo ao final da nossa sessão e a gente tem que terminar pontualmente aqui em 8 minutos, 7 minutos, na verdade. Eu só queria não deixar de passar para você, Richard, uma pergunta que veio bastante recorrente aqui, de empresas que estão num estágio um pouco mais anterior aí nessa jornada da Bemol. Se você pudesse falar rapidamente para a gente a sua visão de como dar o passo inicial para as empresas que ainda têm um conselho de administração que basicamente é o reflexo da estrutura acionária, né, e está querendo desenvolver um pouco esse conselho, que inclusive também tem participação da gerência, quer dizer, a gente tem aí uma sobreposição dessas 3 camadas, e também nesse estágio mais recente, se você tiver alguma palavra de sabedoria de onde começar a parte também de gerenciamento de risco, já que a gente sabe que o conselho também tem um papel aí nessa supervisão. Trabalhe a sua mágica aí para uma resposta em 3 minutos, por favor. Você está no mudo, você está no mudo. Eu falei, vamos lá, não, esse é o coração do jogo, né? Por onde começar, né? Eu acho que vou começar pela gestão de riscos, né? Toda companhia tem que fazer uma gestão de risco, né? Eu não posso estar indo super bem, de repente estou tendo desvio de perda, fraude, ou não estou pagando tributo e levo uma autoinfração, ou tenho uma crise reputacional enorme hoje em dia com as mídias sociais. Então, eu já entrei em conselhos, Bruno, que não tinha nada, não tinha
auditoria, não tinha nem recurso para contratar uma auditoria cara. Mas isso não significa que a gente não pode, primeiro, discutir uma matriz de risco. Não precisa ser estruturado, porque tem consultores, tem pessoas especialistas de governança, de fatores de intervenção de risco, de tudo quanto é tamanho. Você vai encontrar um ex de uma consultoria enorme, que hoje está com uma consultoria pequena, sozinho. Não é difícil encontrar pessoas que têm qualidade, conhecem a questão de estrutura, controles internos e gestão de riscos, né? Então, eu trabalharia primeiro na questão do código de ética, do canal de denúncia, e de contratar um apoio externo, ou mesmo interno, para discutir a matriz de risco. Quais são os riscos que te tiram o sono? O que você morreria de medo, né? E a partir dessa matriz, qual é a estrutura que eu tenho dentro da companhia que vai estar olhando para isso? Pode ser uma pessoa. E como é que eu apoio essa pessoa, às vezes, com uma consultoria externa, ou mesmo que tem de tudo quanto é tamanho? Então, primeiro ponto é esse, é o assunto estar na agenda, né? Se eu quero ter uma conta, primeiro ele precisa estar na agenda. Então, se eu quero estar na agenda, eu demando a própria gestão, uma matriz de risco, um código de conduta, um programa de compliance, e estruturado, se possível, com ajuda externa, e tem de tudo quanto é tamanho, preço, etc. Então, controles internos, gestão de risco, eu trataria desse jeito, tá? Com relação à primeira, qual que foi a pergunta? É sobre... Essa sobreposição acionista, Ah, conselho tá. e gerência. Não, mas isso é normal. Por exemplo, eu tenho um conselho que a gente criou só com os acionistas. Porque naquela específica empresa, dois núcleos estavam fora, não estavam entendendo. E ao criar o conselho consultivo, com a presença de todos os acionistas, pela primeira vez estavam discutindo de maneira estruturada orçamento, plano de negócio, números da companhia. Depois, com o tempo, a gente trouxe um conselheiro independente sem direito de voto. Sem direito de voto. A gente tem que abrir a cabeça. Então, só a participação daquela pessoa, organizando a reunião, trazendo, aí já começou a ter uma visão externa. Então, é um processo. Eu não vejo problema de começar um conselho só com membros da família, porque às vezes é ali que está fazendo a interação que não foi feita numa transição muito grande, né? Como o caso da Ilana, do Bemol, que tem toda uma trajetória, começa lá. Então, não vejo problema de se começar desse jeito. Às vezes a empresa nem está... Eu tenho outra empresa que o dono é o CEO, viu, dele, só que ele é o todo-poderoso. E ele, pela primeira vez, ele permitiu criar um conselho consultivo, mas é um exercício para ele, né? E a gente está criando um independente para ele no começo do momento, porque se entrar um independente e começar fazendo 200 mil perguntas para ele, ele nem está com a empresa dele preparada, vai acender os demais. Então, cada empresa tem uma sua própria realidade. Mas, para dar uma resposta direta, eu acho que não vejo problema de começar só com os membros da família, mesmo quase que seja uma mini assembleia, mas desde que você comece a trabalhar para, eventualmente, ter um conselheiro independente lá, ainda que seja direito de voto, ainda que seja um conselho consultivo, para depois você ir evoluindo para estruturas mais sofisticadas. Mas eu começaria com um conselho consultivo, tentando trazer membros externos, ainda que sem direito de voto, se eu pudesse dar um começo. Se puder ter direito de voto, melhor, mesmo que seja minoritário. Mas não tem problema, o que importa é a presença daquela pessoa com aquelas habilidades que eu julgo importantes para acelerar esse processo. Ô, Richard, a gente começou assim, o nosso primeiro conselho consultivo só eram membros da família. Então, isso é uma evolução, até isso. você entender e ganhar confiança. É ok começar assim, né? Não precisa começar já com membro externo independente, porque são muitos ingredientes. Você precisa ir entendendo que aquela estrutura vai te apoiar ao longo do desenvolvimento. O importante, Lana, é que aquele conselho... Desculpa eu te interromper. Infelizmente, eu vou precisar encerrar a sessão, porque a gente pede o link aqui. Eu não queria deixar de encerrar sem antes agradecer a todos vocês. Comentar que a gente colocou aqui no chat a pesquisa de satisfação. Foi um prazer ter moderado essa sessão. Moderar a sessão com pessoas assim fica muito mais fácil. Acho que a gente teve a oportunidade de tratar de exemplos poderosos de como tradição e inovação caminham juntas, de como boa governança pode estar presente em qualquer companhia, de qualquer tamanho, em qualquer estágio. Toda hora é hora de começar. Esse é só o primeiro dia aqui para a Semana de Sustentabilidade, então, por favor, fiquem ligados na agenda, continuem participando. Muito obrigado. Mil gracias. Thank you very much. Uma excelente semana. Até a próxima. Obrigado.